Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Feminino Cast, um espaço de escuta, de troca e de inspiração. Aqui damos voz às histórias de mulheres extraordinariamente comuns, assim como você, que enfrentam desafios, constroem caminhos e descobrem a cada passo a força que existe em ser quem se é. Nesse podcast, procuramos falar de tudo um pouco, tudo aquilo que atravessa o universo feminino, como saúde, bem-estar, beleza, política, direito, porque eu não me aguento, e tudo aquilo mais que pulsa nas experiências reais de ser mulher no mundo atual. A cada episódio, temos uma convidada especial que vai compartilhar com você sua jornada, com suas dores, suas descobertas, mas principalmente dando realce às suas potências. Por aqui, cada história importa, cada vivência é luz. E cada mulher pode ser quem ela quiser ser. Eu sou a Alessandra Nuso e te convido a ficar com a gente nesse papo que promete te tocar, te fazer pensar e, quem sabe, te transformar. A minha convidada de hoje é uma convidada internacional. Nascida no Cazaquistão, Olga Radionova, ela veio para o Brasil há 8 anos. Ela empreende através de uma técnica que ela criou para fazer as unhas pelo método russo. É a Bela Russa, que inclusive tem uma unidade no Klabin, que ela toca como CEO e inclusive disponibiliza a rede para franquias. Ela vai explicar tudo isso para a gente. Temos muitos desafios aí na caminhada da Olga, porque ela teve que enfrentar a questão da língua, e isso ela vai nos explicar como ela conseguiu superar, porque a gente aqui no Brasil até brinca que isso está escrito em russo. Então, ou seja, na verdade, podemos aplicar essa velha máxima para ela com relação ao português. Bem, a minha convidada de hoje, com muita coragem, visão empreendedora, transformou o que era um hábito pessoal em um negócio inovador. Eu gostaria de agradecer e apresentar para vocês Olga Radionova. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar aqui comigo. E gostaria já de começar perguntando sobre a Olga. Então, você já sai falando como que é a Olga do passado. Vamos voltar um pouco ao passado. Eu queria saber se você já era a pequena Olga já era uma menina empreendedora, já tinha sonhos. Você se imaginava no Brasil, grávida da sua 4ª filha? Seja bem-vinda. Tá. Então, meu nome é Olga Radionova. Eu nasci no Cazaquistão, antiga União Soviética, mas eu sou russa, porque lá vale a região, porque na sangue do pai, né? Por isso. E desde criança eu queria ser líder, fazer as coisas. Eu não pensava sobre empreendedor, mas eu queria ficar dona de alguma empresa. Eu pensava sobre isso, mas eu construí minha carreira lá com sentido disso, que eu fui... meu português ainda está errado. Tá nada, tá ótimo. Então, meu russo é pior. Pois é. Então, quando desde criança eu tinha esforço mais para trabalho, para estudar, para fazer. Eu sou contadora. E cresceu do começo de caixa, começou a crescer, depois do gerente da empresa. Então, você trabalhou como contadora lá? Sim, trabalhei como contadora lá e depois eu queria sair do país por causa do coisa que pode prejudicar as coisas das pessoas, porque quando você vive no país que tem várias não várias porque lá país de casaque. Que eu comecei a sofrer, que eu tenho limite lá como russa. Entendi. Mesmo como tinha respeito, tinha algumas coisas, mas tinha limite por causa do meu religião. Que é tipo, política você raro vai achar lá russa. Se você tem espaço para ganhar muito dinheiro... Mas você diz isso com relação à política ou com relação ao espaço que lá a mulher tem para se desenvolver?
tem duas coisas. Só para mulher eu nunca senti isso, porque quando você do casaque do pessoal do casaque, eles têm mais machismo do que o russo, mas mesmo assim lá é espaço de onde homem ganha mais. Entendi. Mas eu acho que acontece na maioria dos países, isso acontece. E tem explicação. Para mim, quando você nasce no país e você ver isso, você sabe que isso é normal da vida, porque a homem tem que trazer dinheiro de casa. Isso sempre passava para mim, essas coisas de... Culturalmente você recebeu sim, isso? isso. Na vida, eu não acho que isso não está certo, porque eu acho que a mulher sobrecarregada, ela vai sentir muito... Você pega todas as coisas bem complicado, tem apoio, precisa apoio de marido, né? Sim. E isso é importante também, que eu sempre procurava família para criar família, isso que eu procurava sempre. E também porque meu pensamento sobre essas coisas que eu Então, posso seu falar. pensamento, pelo que eu vejo, porque assim, uma coisa que eu sinto é o seguinte, tem muitas mulheres, porque realmente a cultura de lá, daqui, a gente sabe, do mundo inteiro, é uma cultura machista. É uma cultura em que nós, mulheres, somos colocadas na posição de servir, né? Inclusive, eu que trabalho com divórcio, eu vejo muitas mulheres que muitas vezes estão em relacionamentos infelizes, mas elas sentem muita culpa de se divorciar ou tal, porque é como se você está deixando a família, enfim, acho que tem muito esse peso para a gente. Mas, pelo que eu vejo, sem agressividade, você não achava isso certo. É isso? Você entendia que você podia mais. Não só por causa disso. Eu achava que o marido primeiro meu marido, esse marido que escolhido não estava certo, ele não corrigava peso do homem que precisava corrigar. Entendi. Mas eu sempre queria ficar de família. Pode porque eu nasci, minha mãe estava divorciada, ela sozinha, criou 2 filhas, eu cresci, esse é meu apoio sempre, tinha visual, que é minha mãe forte, a minha irmã forte, mas que eu, na verdade, nunca queria passar pelo isso também, porque a mulher sozinha, sobrecarregada, muito problema. Claro. Passa para as crianças, porque as mulheres também têm que dar mais atenção para as crianças, para dar esse apoio para a criança. Eu acho que é um exemplo até que a gente mostra para a criança, que assim, numa família, cada um tem, né, é um time. Né? Sim, a gente tem que se ajudar, isso aí. Né? Sem nenhum sobrepor o outro. Sempre eu gosto de falar isso daí. Quando a gente fala sobre o feminismo, não é uma luta contra o homem. Eu sou casada há 16 anos, amo meu marido, sou feliz. Acho muito legal esse modelo de família também, eu preciso disso. E eu sou uma mulher que eu estou no dia a dia lá no escritório, mas chego em casa, adoro preparar um jantar para o meu marido, ter os meus afazeres, isso não tem problema. A grande questão é a gente saber que todos têm os seus papéis e a gente tem que se ajudar, porque a gente escolheu ser esse time, né? Tem coisa que pode incomodar as pessoas, as mulheres, que me também incomodava, que eu, na minha empresa antes, no Cazaquistão, eu trabalhei numa empresa que eu trabalhei junto com meu ex-namorado. E quando eu fui pro dono do negócio, eu fui pedi para ele aumentar meu salário, por causa, óbvio que eu mostrei como a empresa cresceu, porque eu fui gerente. E eu queria aumentar, ele falou, por quê? Eu vou aumentar salário para seu namorado. Para você não? Porque ele que tem que cuidar você. Então é como assim? Tem essa relação. Infelizmente, esse módulo, para mim, como eu vejo visão, ele funciona quando a homem sabe seu papel. Sim. E quando ele consegue fazer isso, né? Sim. Consegue trazer dinheiro para casa, consegue dar apoio para a mulher, quando não tem essas coisas de xingar as mulheres por causa das coisas, né? Sim. Quando trabalha no equipe, mulher cuida da casa, não só cuida da casa, eu não falo que a mulher não precisa trabalhar. Eu não sou essa pessoa, eu não consigo ficar em casa. Mesmo que eu tenha um monte de crianças quase creche, mas eu não sou dessa pessoa que eu vou ficar
mas eu quero parceria. Na verdade, a casal, a homem, ele faz parte, porque a homem, mulher, ou mulher, infelizmente, a gente não, as cabeças nossas funcionam diferente. Sim. E isso que eu vejo que é necessário, homem sabe, todos os homens têm que saber o papel dele. Claro. Cada um E é como a coligar. gente falou, acho que em resumo, é uma equipe, né? A gente vai Isso. se ajudando para que quanto mais um der força para o outro, eu sempre digo o seguinte: se eu der o meu melhor para você e você naturalmente der o melhor para mim, vamos estar todo mundo vai estar todo mundo Isso. feliz, né? Porque tipo, quando você vai fazer as coisas sobre a homem, porque lá no caso, aqui eu vejo não falta homem. No Brasil não tem falta nada de Não. homem, mas lá na verdade falta. É mesmo? Sim, e por isso mulheres nascem e tem mais mulheres do que homem. E a homem já fracas para as coisas. Certo. Porque você tem 10 mulheres para um homem, então ele já vai ter escolha, Vai né? ter. Eu Aqui no entendi. Brasil É uma diferente cultura com muito isso. diferente. E você Isso. sentiu choque trazendo agora... Bom, você conheceu o seu marido, qual que é o nome dele? Cássio. Temos que fazer uma homenagem ao Cássio, né? Porque tá com essa mulher maravilhosa, Cássio. E já teve 3 filhos, tá indo para a 3ª filha com Cássio. Me conta essa sua transição aqui para o Brasil. Eu li um pouco da sua história. Foi um choque para você? Você já veio com essa ideia de criar um negócio aqui? Faz um resumo disso tudo para gente. Sobre negócio? Sobre você ter conhecido Cássio, a sua decisão de vir para o Brasil. Se chegar aqui no Brasil foi um choque, poxa, olha só como que aqui é uma cultura diferente. Então, como foi? Quando eu estava no Cazaquistão, eu queria sair de país. Eu já sabia grande porque eu já separei 2 vezes o pai do meu filho e segundo eu separei do meu ex-namorado. E eu já não vi que eu consigo construir a família lá. E eu queria crescer como profissional, porque eu só tinha um filho e para mim eu conseguia crescer, mas eu vi que eu tenho limite. Lá, infelizmente, não consegui me esforçar nesse país, eu tinha limite. Uhum. E eu procurei aonde eu quero sair, porque acontece caso. Eu tinha muitas amigas cazaque, eu adoro essa cultural deles, eu adoro todo esse... Na verdade, pessoas, país dentro, até minha mãe e minha irmã ainda mora lá. Sim. E eu adoro essa experiência, essas coisas, que eu nasci lá. Só quando você não pode abrir boca e pessoa cazaque fala para você vai para sua terra, mas eu nasci no Cazaquistão, minha terra no Cazaquistão, mas não é que eles dizem, eles falam que vai para a Rússia. Eu nunca morei na Rússia. Então você é quase que como também no seu país, você se sentiu uma estrangeira o tempo todo. Isso. Aqui no Brasil eu sinto mais que esse é meu país do que lá. Que lindo. Isso que deu muita diferença. Mas quando eu procurei aonde eu quero morar, eu não, quando eu viajava para Tailândia, Turquia, aqui estava perto. E o que é a União Soviética, mas eu não viajava fora da Europa, assim. E eu não conhecia o que tem dentro, fora disso, porque o país mais fechado, a Rússia, sempre muito tempo foi mais fechado. A antiga União Soviética mais fechado para fora, né? E só agora já está mais aberto, essas coisas, pessoas tranquilamente têm viagem assim. E quando eu procurei, eu entrei no site do Badu, que lá tinha famoso para estrangeiro procurar. Então, mas eu como não o Badu, para explicar, me corrija, é tipo um Tinder, isso, né? Isso. Isso. E eu entrei lá eu queria saber qual país vai mais aconchegante para mim. Eu mais pessoa resistente do que aqui, eu tenho menos sentimento, mas sobre sofrer, pegar no pessoal, essas coisas. Mas mesmo assim, eu queria país acolhido. Onde eu nasci, cidade pequena, no Cazaquistão, essa cidade muito tinha alemão, pessoas lá. Eu morei na Alemanha 2 anos. Alemão russo, que fala sempre. Pessoas falam que alemão russo. Desde guerra lá, eles viveu lá. E quando separou essa antiga União Soviética, quando ele quebrou,
E o que acontecia é que essas pessoas foram para a Alemanha. E desde criança eu ouvi que as pessoas foram saindo do país ou para a Rússia ou para a Alemanha, ou para a Rússia ou para a Alemanha. E porque eu tinha elogiado, porque eles vão para a Alemanha, depois ele traz roupa, um monte de doce, as coisas. Eu, quando vi essa criança, eu achei que chique país viver lá. Parece lá vai resolver todo o problema. E eu estudei alemão na escola só porque eu queria mudar para a Alemanha. Depois quando as pessoas viviam bastante tempo lá, falava que para nós, para as pessoas russas, para as pessoas que têm cultura mais fechada, gente mais resistente, e fala que lá eles sofrem por causa que a país não abre para as pessoas lá. O brasileiro, ele é muito acolhedor, Isso. realmente. E eu senti isso na Alemanha. Aliás, eu tenho até uma situação curiosa para você falar, para te dizer. Eu creio que foi em 2008, eu acho, 2010 talvez. Quando que foi que teve o atentado nos Estados Unidos? Foi 2011, né? Das Torres Gêmeas. Foi Sim, 2011. 2011. Uhum. Então, acho que era mais ou menos uns 2 anos antes, 2008. Eu fui morar na Alemanha e fui estudar na universidade o alemão. E junto comigo tinha um grupo de russos. Uhum. Tanto que eu aprendi uma coisa, eu vou até falar aqui, eu vou gastar meu russo aqui. A única coisa que eu aprendi, vê se está certo, Minha Zavut Alessandra. Sim, Tá certinho? Perfeito, sim. Ai, meu Deus! E eles eram uns queridos. Assim, eu me lembro, eu percebia que era um povo que estava sofrido e que estava buscando home, estava buscando um lugar para chamar de seu, né? E a Alemanha, eu sou apaixonada pela Alemanha, mas é cultural também. Eles são mais fechados e eles não acolhem, né? E eu acho que nessa situação de vulnerabilidade você quer um acolhimento. E realmente o Brasil, para isso, não tem país melhor, né? Agora eu sei, mas antes eu não sabia muito porque eu não conhecia muito o Brasil. Para mim, Brasil é só futebol e pássaros. Carnaval. E carnaval. Só a única coisa que eu sabia de Brasil, para mim não estava muito longe disso. E eu colocava nesse site, eu colocava a minha região, aonde eu quero morar. Eu colocava o parecer, eu estava lá e comecei a conversar com as pessoas. Não porque eu procurava um homem lá, não. Eu queria saber como pessoa lá recebe outras pessoas, para conversar um pouco. Mas meu inglês, eu não falo inglês, mas meu inglês ruim, e eu usava o Google Tradutor. Então, eu Você mudava queria sentir, né? Isso. É quase como se realmente se dá match, né? Isso. E eu procurava também, pesquisava qual o país melhor para viver, sobre financeiro, sobre trabalho, quanto tem portas abertas para você conseguir crescer, para trabalhar, porque eu não preguiça para trabalhar, eu vou me esforçar para essas coisas. Então, e eu mudava e chegou no Canadá. Então, em Canadá, eu comecei a falar e procurei lá brasileiro. Já estava no seu destino, eu acho, hein? O Cássio estava lá. Ele estava lá, ele estudava lá cinema. Ele começou a falar comigo. E a gente começou a falar, conversar com ele sofreu bastante. Isso que eu quero falar, para escolher os homens, para ver como homens, de verdade, que ele vai dar para você tudo, né, na vida, que a gente vai ensinar para as nossas meninas, porque essa também é muito importante, né, para depois não sofrer, né, mulher para não sofrer. Essas coisas que eu sempre mandava para ele mensagem em russo. Ele pegou essa mensagem, traduz para português. De vez em quando o Google Tradutor traduziu errado. Ele conferiu em inglês, conferiu em espanhol, traduz em russo, quando ele conferir que é tudo certinho. E ele me mandava mensagem. Isso é um cuidado. Eu acho que esse muito sinal estava para mim. Nessa época eu não ligava pelo isso. Eu só conversava, eu queria saber como lá dentro, como falar, porque mesmo assim eu conheci ele, eu não pensei sobre o Brasil. A gente pensava em morar depois até no Canadá, né? Mas eu comecei a se esforçar. Eu não se esforçava para conversar com ele.
eu mandava, sabe, oi, tudo bem? Depois mandava a próxima mensagem, 2 palavras, próxima mensagem, 2 E palavras. ele mandava isso. Sim, porque ele, tadinho, ele precisava pegar essa pequena mensagem e traduz. Depois ele falou, você pode me ajudar um pouquinho para mandar um texto, não mandar... Me dá mais elementos. Isso. Mas eu entendo isso que você fala, assim, sobre a questão que eu... Me diga se eu compreendi correto, que, assim, os nossos filhos, eles reproduzem muitas vezes o relacionamento, Isso. né? Eu tenho um amigo que ele fala que ele sempre, quando ele leva a esposa dele tem alguma data, ele traz flores para a esposa e para a filha. Ele quer mostrar como uma mulher deve ser tratada, né? Tem muita gente que fala não só com flores, não importa se são flores, mas com respeito, com interesse, né? E eu acho que foi isso que você encontrou. Sim, é isso que eu sempre tinha esse pensamento sobre isso e eu sempre passo ajudo para Cássia, eu falo, então, desde o começo eu falo, você tem que tratar as nossas filhas como princesas, para depois elas encontrar, porque a mulher vai encontrar para esse pai. Exatamente. Porque eu não tinha essa experiência e eu precisava muito tempo para entender a 2 relacionamentos, eu precisava entender como eu preciso fazer criação de relacionamento. Entre como homem, porque na verdade de vez em quando esse trabalho, né? Se fosse eu vou pensar só sobre eu ou só sobre a que eu preciso receber, então não casal, relacionamento não vai crescer junto, né? Sim. E isso tudo de vez em quando passa de dificuldade, tudo isso, mas depois vai dar certo que as 2 pessoas que fazem, né? Sim. Mas primeiro tem que verificar papel. Por isso, quando a pessoa me pergunta como fazer casamento bom, porque eu falo sobre isso, porque a gente trabalha junto, a gente vive junto, 24 horas a gente junto. É difícil. Como você aguenta homem, você 24 junto, né? Isso ajuda para quando você ver que ele faz para você. Não importa o que ele de vez em quando fala. Entendeu? Importa quando faz. E isso me pegou, porque imagina, Cazaquistão e Canadá, país, ele achava, quando ele sabia Cazaquistão, ele achava esse Paquistão, que tem guerra, e eu tava lá, assim, contando que ele sempre me salve! Isso, me salve. Mas não é, país bonito, a capital muito lindo, 2 capitais lindos. Então, e ele tinha tão coragem, 2 meses depois, ele veio me visitar. Ele comprou passagem, eu achei que enganação, porque ele me falou, eu quero te visitar. Eu falei, tá bom, porque eu nem pensei sobre isso. E ele comprou passagem e ele mandou para mim passagem, no ano novo que ele vai ficar comigo. Eu estava chocada quando eu vi passagem. Meu Deus, é o comprometimento dele, eu acho que é Sim. isso que você sentiu. É isso que todos nós queremos, porque assim, defeitos todos têm. Sim. Todos nós temos, mas a gente também às vezes tem que colocar uma luz mais forte sobre as qualidades. Isso. Né? E reconhecê-las. E ele veio e eu estava preocupada o que a minha mãe vai falar, porque ela ficou comigo no ano novo e eu falei para minha irmã e minha mãe super abriu a porta e falou, tudo bem. E ele Quem falava, é esse brasileiro aqui? Sim, ele falou, ele só falava assim em russo e sorri para minha mãe adorou ele. Como que fala assim em russo? Dá. Ele Entendi. falava, dá e sorri para tudo que minha mãe falou. E minha mãe falava com ele, parece que ele entende garoto, tudo. realmente um homem esperto. Isso. Aprendeu a falar a palavra-chave. Isso. E, Olga, você disse que ele também é seu parceiro comercial. Eu queria falar um pouco do método seu, da Bela Russa. E eu queria falar uma outra coisa que até fora das câmeras eu comentei, trazendo agora já para a situação aqui no Brasil, que me chamou muito a atenção. Eu tive esses dias, inclusive, fazendo minhas unhas. Eu indico, porque são 3 semanas que você esquece. Isso para a gente, para nós mulheres, né, correria do dia a dia, é ganhar tempo. Tempo é dinheiro, time is money aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Mas o que eu senti das suas colaboradoras? Elas têm um carinho e elas sentem muito o respeito seu para com elas. E eu percebi até no seu espaço, lá na Chácara Klabin, e elas mesmas me mostraram.
A mesma cadeira que senta a cliente é a cadeira que senta a colaboradora. Cada uma delas tem uma garrafinha personalizada. Elas passaram, eu fiz unha com a Samira e com a Fernanda. Ambas me falaram do processo seletivo que elas participaram, depois de passar pela sua escola, né? Então, assim, a sua preocupação, eu senti isso, e eu queria que você me dissesse se foi isso mesmo. Eu senti duas coisas principais. Uma preocupação social com a mulher colaboradora, e senti uma atenção muito diferenciada com relação à qualidade que você entrega. Né? Me fala um pouco disso, desse negócio que você começou aqui no Brasil, e eu percebo, por amigas próximas, que é um negócio promissor, que você pretende expandir, mas esse seu olhar para o social, esse olhar para a mulher e o olhar para a sua cliente é diferenciado. Me fala um pouco de tudo isso. Então, essas coisas chegam por causa do... Porque eu própria que faço unha. Eu própria que começa. E conforto para mim, para entregar resultado para as clientes, conforto da profissional muito importante. Sim. Porque se você vai... coloca essa seringuinha das manicures. A cirandinha, né? Cirandinha, sim, desculpa, eu esqueci essa palavra certa. Mas primeiro que eu vi no salão aqui no Brasil, eu estava chocada. Parecia sério que eu assisti no Cazaquistão e escrevi Isaura. Para mim, isso senti assim. Por isso, as pessoas, as profissionais têm que sentir-se valorizada. E tem que valorizar a profissão que ela está fazendo. E não só para o espaço como atende, a estudar também. Por isso tem processo seletivo, tem curso que eles recebem até 2 anos, eles têm curso. Parece, manicure não faz esse curso 2 anos, que ela está louca, para quem precisa fazer. Mas porque isso é necessário para ela saber o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. E essas cadeiras e mesas, importante para a pessoa, ela fica o dia inteiro. Você, como cliente, vai ficar lá 2 horas. Claro que o conforto dos clientes é importante, mas mais importante a profissional também. Eu acho tão incrível essa sua visão. Pode parecer muito natural, e deveria ser, mas realmente você tem noção do quão especial é essa sua visão? Porque é uma visão... do outro lado, você tem um ser humano. As pessoas, hoje em dia, eu falo muito sobre isso, a gente perdeu a empatia, né? Então, você falou de 2 pontos importantes, que eu sempre, quando eu trago situações de violência, etc., que nós vivemos, e a gente sabe que isso é algo muito presente no nosso mundo de hoje, está diminuindo, a gente tem que falar sobre isso, mas a gente vê que mulheres, independente financeiramente, mulheres que se sentem valorizadas, elas se empoderam. Então, quando você valoriza essa mulher que está como sua colaboradora, você faz um papel social muito importante, Olga. Eu realmente achei sensacional essa sua visão. Meus parabéns, porque deveria ser algo que vem natural, mas infelizmente você sabe que não é assim. Eu achei incrível. E também a gente tem esse filtro que é sugador e o único salão aqui no Brasil que tem, da Bielorrússia, que tem a gente produziu dutos dentro da mesa, o que a aspirador não suga, porque não só a pó que a da unha tá, porque é procedimento seco, né? Mas também esmalte, que esse químico, que mesmo que você não sente cheiro, essas micromoléculas, ele está voando dentro do negócio. Mesmo ele pode subir. Por isso, é importante, embaixo do sugador tem conectado um duto que ele passa embaixo da mesa, passa e ele joga esse ar para fora. Por isso é muito saudável para as clientes, que elas não respiram esse acetona, não tem acetona, não respira essas coisas. E também para a manicure, mesmo que ela usa máscara, OPI, porque tudo é importante. Por que elas usam EPI? Não para mostrar isso para a cliente, para cuidar de si mesmo, para não afetar a alergia,
para não saúde. Eu quando comecei Você a trouxe fazer essa atendimento, tecnologia de lá? Até explicando não, assim, né? essa tecnologia do dutos, É. isso que tem nos Estados Unidos obrigatórios no salão. Eu achei muito interessante, até falando a Fernanda, né, que fez a minha mão na última vez, ela falou, realmente assim, na mesa de atendimento tem um sugador. Isso. E ela me falou, olha, gente, que sensacional essa visão desse ducto, não, deste sugador, sai um ducto que passa e joga lá para fora. Porque você Então, viu, não tem lá janelas, né, na sim, unidade. mas assim, ou seja, é uma preocupação, novamente, com saúde, com meio ambiente, né? São preocupações gerais. Eu sempre falo para as profissionais, nossos profissionais, usar equipamento, fechar jaleco, porque eu preciso profissional saudável para trabalhar. Sim. Para ela sentir conforto, para ela não ficar sobrecarregada, porque cada pessoa tem família em casa que tem que cuidar, tem que um monte de coisa para ela precisa resolver fora de trabalho, né? As Claro. pessoas têm vida própria. E se as pessoas vai sobrecarregada, ela vai ficar sentindo não bem em casa, não conseguir passar para as famílias, e depois ela não vai força para trabalhar com felicidade e com sentir que é bom trabalhar, né? Sim. Não pode ficar pessoas sobrecarregadas pela procedimento. Imagina, eu trabalhei no salão na Vila Nova Conceição e, na verdade, esse é o padrão que tem, né, na seringa. As meninas atendeu 20 ou 30 mulheres por dia. Sentada lá, né? Assim, como sentada. E elas, como ela vai levantar e vai para casa e cuida da casa dela? Sim. Claro, ela vai ficar sobrecarregada. E, por isso, porque eu sei que até mesas elas têm córeo, ela tem essa redonda para quando ela coloca apoio da mão, para não machucar a mão, para sentir conforto mais. As cadeiras, em outras unidades a gente foi, a cadeira estava mais compridas, as clientes reclamavam, a manicure reclamava que de vez em quando não te sente conforto, mesmo que a cadeira do artefato, mas a gente fez para a gente mesmo. A gente falou nosso dor para artefato e o que ele fez, ele diminuiu a cadeira, melhorou essa cadeira para a gente. Olha que legal, a gente vai fazer até um jabazinho aqui para artefato. Se quiser apoiar o nosso podcast, estamos à disposição. Mas olha, pior que realmente eu vi, sentei nessas cadeiras, além de lindas, a qualidade e essa preocupação com a ergonomia, com o conforto. E vamos lá. Voltar, assim, a gente está alterando, né, o pessoal, o profissional. Conta para mim, Olga, um dia seu. Uma mãe já de 3 filhos, um de 18, um de 7, 5, uma de 3, e a menininha que está vindo agora, que vai chamar como? Ainda não descobri. Não tem nome. Não tinha tempo ainda. Ainda não tinha. Mas é uma menina? Sim, mais uma menina. Me conta um dia da Olga, que tem a escola, que está à frente lá da unidade da Chácara Clabin, que tem uma visão de expansão, que é profissional, esposa, mãe. Como que você equilibra esses pratinhos todos? Me dá um exemplo de um dia seu. Você acorda o quê? 4 da manhã? Para dar conta de tudo? Não acordo, não. Sobrecarregado, de vez em quando acontece que é sobrecarregado, na gravidez também, todo mundo passa aqui dificuldade, não, mas Sim. tem isso. Mas pensar, só pensamento, eu vejo só coisas boas. Sim. Eu não pessoa que vê coisa, claro que pode passar dia, que é frustração, mas eu sei que normal, né? Sim, tem coisas que de vez em quando acontecem, mas normalmente as crianças dá para mim força, porque quando eu vejo o sorriso delas eu tô feliz. Eu tô feliz por meu filho que ele conseguir achar a praça dele, né? Não, traça para o caminho dele, sim, que ele é super feliz. Ele é super carregado também. Uhum. E ele acorda de manhã às 7 da manhã, vai para a faculdade, depois da faculdade ele vai para o restaurante trabalhar e volta para casa meia-noite. É sobrecarregado e eu sempre ensino para ele que, então, não
para sempre. Então, 2 anos você vai fazer assim, mas você constrói sua vida, né? Você construindo vida. Você tem que ver essas coisas. Ele trabalha não porque ele precisa de dinheiro que eu não consigo ajudar ele. Eu tenho clareza que eu passo para meu filho, eu não dei moleza para ele. Eu deixei ele estudar no Campus Jordão para ele conseguir ficar sozinho, mas não sozinho. Eu entendi. Eu ajudo tudo, mas ele vê essas coisas que ajuda para ele construir. Até eu consigo ajudar se precisa, necessário. Eu dou apoio para ele. É meu filho trans. Ele nasceu menina. Que especial, menino, isso. E isso também é importante, mesmo ele nasceu menina ou nasceu menino? Nasceu menina e hoje ele se entende como menino. Isso. E legal a gente até falar isso daí, se você quiser trazer essa visão. Mas antes eu queria até te dizer, não sei se você já ouviu uma frase que a gente usa muito aqui no Brasil, que fala assim, eu não dou peixe, eu ensino a pescar. Isso. Que eu acho que, na verdade, é o que você faz. Eu gosto demais dessa visão. Ontem eu conversava com a Gabizinha, que está aqui, que é meu braço direito, meu braço esquerdo no escritório, está aqui me acompanhando também, e a gente falava sobre essa questão das gerações de hoje serem muito imediatistas, não quererem percorrer um caminho para preparar o futuro. E eu acho que esses valores que você passa são extremamente importantes, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que eu brinco que vieram ao mundo a passeio, mas a maioria de nós não. Então a gente tem que trilhar um caminho, por vezes árduo, difícil, mas é uma receita de bolo. Se você fizer direitinho, você chega lá, né? Isso é muito legal. E é isso que eu falo, que ajuda também bastante porque a adolescência, todas as crianças passam adolescente, de vez em quando pior, mas melhor, tem essas ondas, né? Mas essa fase acabou e eu sobrevivi, ele sobreviveu com isso e agora ele já sente-se mais potente que ele consegue fazer, ele escuta, quando fala, eu falo várias vezes para meu filho, ele não me escuta, eles escutam. Tem que continuar a falar, eu acho. Porque eu vejo agora, ele usa toda coisa que eu falava e eu achava que ele não me escutava, mas ele usa agora isso. Eu acho que nós mesmas, né? Não sei se você exemplo que a gente dá para as crianças, né? Mas isso que eu quero dizer, que de vez em quando tem pode ter dor, que dá fraqueza, que dá as coisas, mas a vida assim, né? Tem que construir algo que a gente quer. E a gente todo passa aqui. Que ele agora no caminho, ele passa a dificuldade porque é sobrecarregado, né? É importante agora, mas e eu também passo, tipo agora, porque tinha gravidez, tinha esse nova chácara Klabin, unidade, tem escola, tem um monte, sente sobrecarregado, mas eu sei que isso vai, para mim, traz resultado. Sim, resultado qual? Que eu quero trazer esse resultado. Porque se eu vou ficar no canto e chorar e falar que eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou sentir dor, que tadinha. E a coitada... Se vitimizar, né? Se vitimizar. Também acho que... Isso não ajuda nunca na vida. Nada. A força, a menos sentir para o pessoal. E aqui no Brasil, que eu vejo que as pessoas muito sensíveis. E eu acho que o nosso cultural ajuda para mim, me ajuda. E nas coisas que eu não vejo quando a pessoa me quer cutucar. Como assim? Você não... As pessoas que quer falar alguma coisa, tipo, quer tratar-me mal, algumas coisas, mas eu não vejo. As outras pessoas me falam, como você não reage a isso? Eu não vejo isso. Porque eu sinto mim mesma que eu sou. Eu sei. Eu entendo. Eu sei quem eu sou. Então, e para a outra pessoa, eu não consigo controlar a outra pessoa. É isso aí. Eu não consigo controlar o que ela pensa, o que ela acha. Eu não consigo lidar com essa pessoa, mas eu consigo controlar meu emocional. Isso me ajuda para fazer as coisas e menos pensar. Mas eu acho isso perfeito, porque assim, eu sempre digo que a gente não pode medir as nossas atitudes pela régua do outro. Então, assim, eu até brinco em casa. Se tal pessoa pulou no buraco, eu não vou pular junto. Ou seja, exatamente, é sobre mim, né? Eu vou continuar. Tanto que
uma pessoa, por exemplo, que me trate mal ou não me trate adequadamente, ela vai receber a mesma educação de mim que eu vou dar para outra pessoa. Sem, obviamente, eu permitir Isso, que eu me desrespeite. Mas até então, né? E eu sim, acho que isso daí mostra o quão elevada você tá, porque a gente já tem tanto problema. Se a gente fosse se isso. preocupar com essas coisas, né, Olga? Aí Isso. não dá. E por isso, e eu acho que isso muito ajuda na parte do construir sua rotina a dia. Sim, Construir o que você precisa pensar, tirar essas coisas da cabeça, tirar essas coisas emocional e só fazer o que é necessário para fazer. Tá bom, aqui aconteceu erro, eu vou recuperar, então eu não vou conseguir agora recuperar, eu vou deixar essas coisas, vou fazer outra, resolver outra coisa e volto para essas coisas depois, isso, quando vai chegar a hora para isso. exato. E isso ajuda como mãe, de vez em quando, a minha orientação como as crianças, porque agora a fase das meninas pequenas, elas brigam, né? 5 5 e minutos 3, né? briga, É, 5 minutos elas amam demais uma da outra, e normal. assim, eu olho para elas, eu E primeiro logo mais ensino, vem outra que vai entrar sim, nesse. isso. Mas eu ensino para elas que precisa se comunicar entre, mas eu não deixo que eu vou resolver isso. Eu passo para elas que resolve como irmã. Claro. Eu menos ligo para essas coisas, essa chora para eles dedo duro, algumas coisas dessas. E isso também ajuda que elas começam depois uma reação com outra, procura ângulo como fazer e as coisas. Então, porque as personalidades da cada pessoa é diferente, até as crianças, totalmente, as duas Sim. totalmente diferentes. Às vezes, numa casa, mesma educação, são Isso, crianças todas diferentes. diferentes. E E com o marido eu acho que ajuda por causa que a gente vive junto com ele, não é o tal time que a gente falou desde o começo, é uma equipe, né? isso, e não Cada tem um. como, eu volto para casa, tem que dar atenção para um, eu já o dia inteiro deu atenção para ele. Mas é importante também a gente conseguir separar a coisa pessoal da nossa família, como casal e como coisa de trabalho. A gente pode Sim, brigar no trabalho, 5 minutos a gente vira e já coisa pessoal a gente já não leva isso para nada. sim. Então, por isso a gente consegue sobreviver, porque não dá para trabalhar junto com dois empreendedoras, trabalhar junto sem briga. Claro, Não mas óbvio. se você leva isso com. Eu acho que a ideia é essa. Por exemplo, a vida é fácil? Se a gente já Claro, parte do não. princípio, não. As pessoas são perfeitas? Não. Vai ter briga? Vai. A questão é você manejar isso, é você lidar com isso, né? Olga, para a gente se encaminhar para o final, você trouxe essa questão, eu não sei se você, eu acho que seria muito interessante para a gente inspirar e quebrar tabus. Eu adoro quebrar tabus. Você se incomodaria de falar como é ser mãe de um filho trans? Um pouco, para a gente ter uma ideia, porque assim, eu converso muito dentro do direito que todos têm, todos são iguais. Eu recebi algumas pessoas que a gente tratou da temática do racismo, racismo estrutural é gigante, ele existe. A questão das mulheres em situação de violência doméstica, as mulheres em situação de uma violência de gênero estrutural, como você mesmo falou, a questão salarial. Mas eu nunca havia abordado essa questão brevemente, sem invadir a intimidade de vocês. Me conta, você enfrentou alguma dificuldade? Você mesma teve dificuldade com essa questão? Se você puder falar alguma coisa como uma inspiração para quem está nos ouvindo. Não, na verdade, para mim foi muito difícil essa questão, porque na minha cultural essa é muito complicado, esse mais proibido no que é aberto como aqui no Brasil. E eu sofri bastante mas eu dei todo o apoio para meu filho. Eu, desde o começo, quando ele contou, eu falei, então, eu tinha dificuldade de trocar essa, falar ela, ele, tinha dificuldade isso. E eu explicava tudo para meu filho. Ele falava, você não está feliz por causa disso? Eu falei, não, porque eu falei a verdade, eu falei, eu não sou feliz por causa disso. Se dá para virar, se não dá acontecer isso, eu vivo feliz mais, né? Uhum. Mas eu falei que eu não quero que a minha frustração pessoal, que como essa para se viver com isso, eu não quero você levar para você mesmo. Se você eu
para mim, se você está feliz, eu sou feliz. Eu vou ficar feliz. Eu tenho que viver com isso. Eu tenho que me recuperar para isso. Eu tenho que me trocar minha cabeça. Eu tinha a explicação para minha mãe, porque para minha mãe estava mais Claro, é difícil outra falar. geração, né? Porque é outra geração. Eles moram lá, é tão complicado. E eu contei um ano depois, porque eu queria se recuperar primeiro e só depois falar. Porque isso é importante. Se quando eu sinto dor e a outras pessoas vão entrar e com dor deles e falar, é complicado e eu consigo sobreviver, né? E consigo se recuperar. Sim. Quando eu já se recuperei, eu conseguia se defender para o mundo que não deixa esse espaço, né? Mas é aquela história da máscara de oxigênio, né? Que quando cai, primeiro você põe em você para depois ajudar. Você queria estar forte. Isso mesmo. Né? E quando meu filho falou, você tem vergonha de mim? Eu sempre falo, não, nunca. Nunca tinha vergonha, porque eu falei, ninguém paga a minha conta. Eu sou a responsabilidade de você. Você é meu filho. Para mim não importa quem você vai, você mesmo, meu criança, que eu amo e eu vou dar todo o apoio para você. A gente foi junto, comprou a cueca, foi junto, comprou esses para esconder peito, fazer tudo junto. Eu falei, não tenho nada de sentido isso que eu tenho vergonha porque outras pessoas vão falar e pessoas vão achar. Não. Mas sim mesmo, eu sempre falava que sim. E eu sinto muito dor. Eu falava que... E tudo certo, né? Sim, porque importante, a criança tem que saber que, tudo bem, tudo floresta e tudo bonito. Não, as crianças têm que saber o que a outra pessoa sente. Isso é importante, porque quando ele vai sentir algo na vida dele com outras pessoas, ele vai incomodar, ele não vai falar para essa pessoa. Porque ele vai achar que isso é ruim que ele sente. Sim. Mas isso não é ruim. Eu sempre, quando tinha período, no começo, ele tinha período que alguém falava ela. Ele já estava desesperado. Eu falava, olha, não pode ficar desesperado. Tem respeito. As pessoas não conseguem mudar agora, assim, pronto, vai mudar. E você tem que também respeitar outras pessoas para a escolha deles. Tem pessoas que não vai conseguir chamar você menino. E isso está certo, porque você não consegue controlar as pessoas, mas você consegue controlar seu emocional por isso. E isso Olga, é importante. Olha, que ser humano incrível que você é. Verdadeiramente. Verdadeiramente mesmo. Antes da gente conversar, né, eu falei, eu tenho aqui todas as minhas perguntinhas, como norte, mas, assim, o propósito desse programa, desse podcast, é conhecer pessoas. No meu Instagram, na minha bio, eu coloco, cuido de pessoas. Eu adoro gente. E cada vez mais eu vejo que nesses bate-papos, assim, despretensiosos, a gente descobre ser humanos incríveis. Que mulher vanguardista, porque você saiu de um país machista, conservador, e você tem uma visão de mundo, uma visão humana, de respeito, de amor. Eu fiquei até emocionada quando você diz, né, que o seu filho pergunta, você tem vergonha de mim? Fala, de forma nenhuma. É fácil? Não é, mas eu estou aqui para você. Né? Sensacional, sensacional. Nossa, fiquei realmente emocionada, parabéns. Obrigada. Bom, o que eu não perguntei, eu não abordei aqui, que você gostaria de deixar como um recado final sobre a mulher Olga em todas as esferas atuantes, mãe, esposa, empreendedora? O que a Olga tem aqui para deixar como um recado final? Eu acho que tudo isso é nossa aprendizagem, que a gente aprende na vida. E eu aprendo na vida, cada vez eu analiso, eu vejo outras pessoas, eu olho para outras pessoas, eu vejo dor outras pessoas, emoção de outras pessoas. E eu analiso por quê, eu vejo como a pessoa passa nessa vida e eu sempre tento me melhorar mesmo para melhorar tudo na vida
para não acontecer algo errado, para não acontecer fraqueza, para não acontecer as coisas que desrespeito a alguém ou fazer alguma coisa mal, ou alguma coisa para acontecer. Eu sempre analiso todo dia, eu analiso como eu posso me melhorar. O recado seria, eu vou fazer minha parte. Sim. Começar fazendo a minha parte. Seria isso. Um recado? Sim. Muito lindo. Para também passar para as crianças, porque é importante que a mulher na vida é muito importante que passa, não só mulher, né, pais, né, passa para as crianças exemplo. A gente pode falar muitas coisas para as crianças. Muitas coisas a gente pode falar, mas as crianças não vão escutar se ela vai ver algo que você não faz. Exato. Por isso, a gente tem que se policiar. Até antes, com o primeiro meu filho, eu não percebia disso. Eu estava nova, eu estava 20 anos. Sim. E eu só queria crescer e correr. Agora chegou essa hora que eu vejo que até como relacionamento com essa minha menina maior, e ela passa igualmente para a menina pequena. Sim. Como ela conversa, ela pega meu jeito, conversa como eu converso com ela, ela pega e manda para de 3? Sim. Ai, que fofa. E isso é interessante que o que a gente passa para as crianças, eles como espelho vai explorar. E depois quando fala, a criança estava meu criança, eu não aguento, meu criança, ele não obedece, ele não faz nada. Mas tem razão, porque tem que ver para você mesma, porque acontece. E isso tudo, na empresa mesmo também. Sim. Você tem que ser um exemplo. Isso. Né? Não só daquilo que você fala, mas o que você põe na prática, né, Olga? Isso. Porque tudo que eu ensino para as manicures, tudo que eu ensino no curso, dá para o curso, porque a gente agora vai fazer o curso online, vai prosperar a escola, que vai crescer a escola também, nossos partes próximos, né? Uhum. E expandir rede da Belarússia. E isso tudo eu vejo que eu preciso dar meu exemplo também. Certo. Porque tudo que eu ensino no curso, eu faço mesmo também assim. Entendo. Que eu não invento as coisas, eu não faço as coisas, eu quero cada pessoa aprende. Sim, reproduzindo aquilo que você... No trabalho, você sim. Por isso, Perfeito. Na escola isso é muito importante, na empresa é muito importante, e em família é muito importante. Apoio a uma da outra, marido e esposa, né? Importante, porque eu não tenho aqui outro apoio, eu só tenho meu marido. Sim. Porque a minha mãe, ela mora no Cazaquistão. São redes de apoio, né, que você tem, seja no trabalho, em casa, enfim. É isso, é você ter aquela visão humana, você pensar no próximo, não só falar, mas fazer. Isso, né? Isso aí. E é isso aí. E isso tudo ajuda bastante na crescer e evoluir. E eu vejo que eu bastante evoluí aqui no Brasil como meu personalidade e pensamento emocional também do que eu estava lá. E aqui eu vejo que o Brasil é muito aberto para isso, ajuda bastante. E eu acho que aqui muitas portas abertas para... E é só o começo, você tem a certeza, de uma história linda, porque com todos esses princípios que você tem, esses valores, essa sua garra, o céu é o limite. Já ouviu falar que a gente diz aqui no Brasil, o céu é o limite. Para a gente encerrar, Olga, como que eu digo muito obrigada? Большое спасибо. Ai, meu Deus. Большое. Большое. Спасибо. Spasiba. Большое spasiba. Você é incrível. Gente, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar depois o @. Eu realmente convido você a conhecer o trabalho dessa mulher inspiradora, esse método que vai salvar a vida e a semana de muitas de nós mulheres empreendedoras. E aí, de novo, como que fala? Большое. Большое. Спасибо. Большое spasiba. Para você. Beijo, até o próximo. Obrigada, Olga.